Isis, ela é uma piton albina? Exatamente. Ah, deixa eu vir aqui, eu adoro esse bicho. Pode pôr no pescoço? Claro. Ai, que delícia! Gente, olha. Esse é um animal que tanta gente tem medo, de cobra de uma forma geral, né? E poucas vezes as pessoas podem ter esse contato. E é um animal que é tão tranquilo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E tem uma importância tão grande, né? Então, as pessoas acham que nenhum animal tem importância na natureza. Na verdade, todos os animais têm a sua importância. É que aqui está quente, né, gente? Isso, o calor vai ficar mais ativo. Quer dizer, e esse animal, muitas vezes, ele é morto. Exatamente. Ou não este, mas outras cobras, né? Que a gente encontra com facilidade no Brasil por pura falta de informação, né? Exatamente. Foi por isso que nosso trabalho aí a gente acha tão importante, né? Linda, olha. E nas escolas, quando vocês fazem justamente esse trabalho de divulgação e do não medo que as pessoas têm que ter com o animal, as crianças reagem de que jeito quando chegam perto de um bicho assim? Muito melhor que os adultos, né? É a gente mesmo? vê que a sociedade ela acaba criando esse medo nas crianças, né? Desde pequeno, né? Agora, gente, isso aqui é um animal muito forte. Bastante. Muito forte. Quer dizer, a gente vê que eles estavam em três, dá um baile pela força, porque imagine, aí que as pessoas muitas vezes se confundem. O animal, quando precisa pegar uma presa, o que ele faz? Ele vai se enrolar no corpo dessa presa e ele sufoca, mata a presa e aí ele come. Quer dizer, um animal desse, ele não mata nenhum outro animal que não seja para se alimentar, né? Com certeza, só para alimentação, né? Ou para defesa, caso você acabe invadindo o espaço dele, o território dele, né? Esse animal, como ele já está acostumado com o cheiro do ser humano e sabe que o ser humano não representa nenhum risco, então ela não nos ataca. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que quem quer ter um animal desse em cativeiro tem que ter uma habilidade muito grande, porque mesmo vocês sendo veterinários e biólogos, ninguém pega um animal desse sozinho, né? O grande problema é esse, Kátia. As pessoas veem um animal lindo como esse, bonito, manso, dócil, e ela tem que pensar antes de adquirir um animal de estimação, o tamanho que ele vai ficar, os cuidados que você tem que ter, questão de saúde, não é isso? Alimentação. E a alimentação desse animal é feita de quanto? A gente nunca pode deixar, gente, ela enrolar a cabeça e o rabo na mesma pessoa, porque isso não é muito. É aquela história de confiar, mas também manter sempre a segurança, né? O respeito deve sempre haver entre nós e o animal, né? Porque, na verdade, é instinto, né? Correto. Se um ambiente estranho, ela deixa também, o animal um pouco mais aqui o estúdio é mais quente, então ela tende a ficar mais ativa também. Pode ser uma pergunta ignorante, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Onde fica o coração dela? Depois do primeiro terço aqui, mais ou menos no tamanho dela, onde está a minha mão aqui. Mais ou menos aqui. Aqui. Ela se alimenta de que tipo de animal? Vamos pôr lá na frente. Aqui, ó. Quer pôr na mesa? Aqui, ó. Isso. Mais ou menos um animal de quanto de peso ela precisa para se alimentar? Bom, então, a alimentação dela é variável ao longo do ano, assim. Nós alimentamos com aves e às vezes usamos roedores e às vezes lagomorfos, coelhos, né, para alimentação. Muitas pessoas ficam chocadas, né, quando nós falamos, mas infelizmente é essa a alimentação dela, né? Faz parte do ciclo, né, na verdade. O ecossistema é assim, Exatamente. né? Ou você é presa ou você é o predador, né? Não tem muito como você fugir disso, faz parte. Mas a cada 15 dias, mais ou menos, ela se alimenta? Não. Nós alimentamos ela com uma frequência um pouco assim, mais espaçada, né? Cerca de a cada 40 dias. 40 dias? Né? Varia, assim. Na época que está muito calor, a gente alimenta mais frequência, 25 dias. Mas o normal é a cada 40 dias, assim. Agora, tem gente que acha que ela é gelada, que é melecosa e nem cheira. Não tem cheiro. Não tem cheiro nenhum, é uma delícia esse bicho. É que, na verdade, ela não tem glândula sudorípara espalhada pelo corpo, né? Os répteis, eles têm a concentração das glândulas sudoríparas na cloaca ou na boca. Né? Por isso que às vezes você vê aqueles lagartos quando eles estão tomando sol com a boca aberta. Justamente para ter essa troca. Exatamente, porque pelo corpo eles não têm espalhado, então ele nunca vai estar melado aqui, a não ser que ele esteja sujo. Nem cheiroso, nem cheirando a nada, gente. E são os animais, como animais de estimação, no caso para o homem, são os que menos transmitem zoonoses, menos doenças ao ser humano. Então são animais super limpos. E são de cativeiro, né? Criados em cativeiro. Exatamente, né? Exatamente. Mas um animal como a piton albina, a gente, quando consegue adquirir, obviamente chipada pelo IBAMA e tudo mais, ela tem quanto de tamanho? Ela é pequenininha, né? Pequenininha. 30 centímetros, mais ou menos. Isso, quando vem filhotes. Quando vem filhotes. E um animal desse, em torno de 2 anos, já tem mais ou menos esse tamanho. Não, ela não tem 2 anos. Essa tem mais. Sim, mas em 2 anos ela está desse tamanho? Depende da frequência alimentar. Na verdade,
A gente acha que o bicho saudável é aquele gordinho, roliço e acaba superalimentando. Né? Isso pode trazer problemas no futuro para o animal, né? Gordura nem sempre faz bem. Agora, a gente no começo da nossa conversa, a gente lembrou bem o quanto que é importantíssimo, primordial, a posse responsável. Isso com qualquer animal. Mas com cobras, mais ainda. Porque depois você fala assim, tá bom, eu não quero um cachorro. Eu acho isso terrível, mas enfim, você dá para alguém. Para quem que você vai dar uma cobra? Depois você achar, mas eu ponho lá na mata e tudo bem, né? Com certeza. Esse foi um dos problemas dos Estados Unidos, né? Por isso que lá hoje ela é proibida, porque eles pegaram, né, como pet, empolgados, assim, que bonitinho, só que aí o bicho começou a ficar muito grande e eles abandonaram, e causou um impacto ambiental tremendo, né? Imagina um bicho de 6 metros tamanho, se alimentando, né, e vários, né, se alimentando, então, sem predadores, então... Essa daqui tem o quê? Tem 3 metros? 3 metros e 80. Ela chega a... 6 metros, 6? Assim. Por aí, 6 metros. Gente, pesa vai crescer quanto bastante. ela? 45 Tá com 45 quilos? É. Então ela pode chegar bem aos seus 80, 90 quilos? Provável. Pode chegar. Com uma alimentação... E o cuidado do manuseio com ela é importantíssimo, né? Sem dúvida. Correto. Sempre é bom orientar, como você citou, sobre a aquisição desse animal, da procedência e tudo mais. É legal, bacana o trabalho que o Matheus e o Edson faz da Consciência, falando sobre... ensinando as crianças, perdendo esse medo, né? O preconceito desses animais, que são animais super bacanas e que podem sim ser tratados como animais pet, mas sim os seus cuidados têm que ser fundamental. Então, higiene, né? A temperatura, umidade do terrário, tudo isso é importante, né? A consulta no veterinário também, né? É outra dificuldade com os animais silvestres e exóticos, porque são animais que, por natureza, eles não têm, não são de demonstrar que estão doentes. Então quando a gente percebe que eles estão doentes, na verdade, já estão muito doentes. Então, na clínica, a gente acaba, infelizmente, atendendo muitos animais assim, que chegam para nós já no estágio avançado de doença, porque o dono fala, mas ele não reclama, ele não mudou os seus hábitos, não mudou seus hábitos. Mas principalmente a desidratação. Que tem gente que acha que um animal assim não consome água. E bebe muita água, consome uma quantidade considerável, principalmente no intervalo entre as alimentações, há um consumo muito grande de água. E na troca de pele também é um cuidado diferenciado, não é? Correto. A umidade do terrário, né, do recinto onde ela se encontra, normalmente tem que estar um pouco elevada, né, para que a pele anterior, né, se desvencilhe da anterior, né, e não fique grudado, né? Essa daqui a gente pode ver que ela ainda tem uma debaixo do pescoço, assim, porque sobrou um pouquinho da última muda que ela fez. Mas nem se retira, porque também tem gente que quem não conhece vai puxar, é mais ou menos como a gente quando descasca a nossa pele, a gente vai puxar e ela não está totalmente pronta para ser retirada. Você pode acabar arrancando escamas, né? Isso, aí traz tem um problema muito sério né? para ela, exatamente. Aí não acaba não dando muito certo. Vocês falaram que depende da alimentação da época do ano. Agora no inverno, elas hibernam. Não, pode deixar que a gente pega. Elas hibernam um pouco como outros animais ou não? Não, elas costumam mudar um pouco o ciclo, né? Assim, elas não chegam a hibernar, principalmente as pitons, elas não são desse hábito, né? Mas elas diminuem a frequência da alimentação. Então, às vezes a gente oferece o alimento, ela fica um pouco mais lento, Então, ela não se importa muito, não fica procurando alimento, né? E algumas espécies de piton chegam a entrar num período maior que elas rejeitam alimento, né? Mas não chegam a hibernar, assim, literalmente, né? No caso da reprodução de uma piton, ela é feita no verão, como outros animais ou não? Na natureza, vamos dizer. Obviamente, em casa não... no início da primavera começa o ciclo reprodutivo. Alguns répteis, eles necessitam, sim, do período de hibernação para induzir a reprodução, mas a grande maioria não. Agora, como animal pet, um animal de estimação... você não pode. O que a gente orienta, na verdade, é não deixá-los nessa hibernação, porque eles têm que fazer isso de forma saudável, né? Bem alimentados, bem nutridos, porque se eles estiverem subnutridos ou desidratados, eles vão entrar mal nessa hibernação e vão voltar bem pior, né? Então, a nossa orientação, na verdade, é não deixá-los hibernar. Então, a alimentação correta e a temperatura de terrário, umidade bem equilibrada. A gente falou em terrário do tamanho certo. Um animal de 3 metros, o terrário tem que ser gigante, né? Não gigante como o pessoal imagina, né? Mas pelo menos o quê? Uns 2 metros, 3 metros? Por aí. Por aí, né? Um quartinho grande, né? O recinto onde ela fica tem 3 metros por 4,5, então assim, dá pra, assim, tem gente que fala, nossa, mas você vai no zoológico é maior, né? Mas assim,
Na maioria do tempo você vê que ela sempre está no canto dela, elas não são animais assim de caçar. Elas caçam por emboscada, né? Então ela fica parada e quando a presa passa, exatamente. Então ela não tem o hábito de ficar procurando, buscando. Né? Vocês trouxeram um jacaré? Temos um jacaré também. Você mostra pra gente? Vamos lá. Volta ali que enquanto vocês guardam ela e a gente pega o jacaré. Olha o tamanho desse jacaré. E ele não é tão novo assim. Não? Não. Quanto tempo ele tem? Ele já tem 5 anos. É anão? Então, acontece muito. Anão é a palavra certa, né? Na verdade, então, a gente já conhecia esse nanismo em crocodilianos. Posso pegar ele? Claro. Deixa eu pegar. Gente... Só dá um apoio para ele. Tá. Na verdade, põe um pouquinho mais para frente aqui. Assim? Para segurar a maxila, para que ele não consiga virar, né? Ah, tá. Então, já se conhecia esse nanismo. E aqui no Brasil, passou a se conhecer quando botou ele em cativeiro, né? Porque, na verdade, o pessoal da USP fez um trabalho com isso e eles perceberam que esses jacarés que eles têm um nanismo, o sistema imunológico deles também é baixo. Eles são muito mais... São mais vulneráveis. Exatamente. Então, na natureza, a gente não consegue encontrar um jacaré com nanismo. Porque ele acaba morrendo. Uma presa exatamente. Fácil, né? Só que em cativeiro a gente dá a condição ideal, alimento sempre limpinho, temperatura ideal, então ele consegue sobreviver. Mas o que acontece na genética dele para ele ter o nanismo? Está se estudando, não se sabe ainda. Não. O pessoal da USP ainda não conseguiu descobrir o que faz com que eles... Se é alguma coisa externa, se é alguma coisa já genética, exatamente. Química, eles não sabem falar o que é ainda. Mas o tipo de alimentação de um jacaré com nanismo como este é o mesmo de um jacaré comum, obviamente em outras proporções. É o mesmo, só que em outras proporções, Em cativeiro ele aceita até ração. Come ração? Ele aceita até ração. É tão facinho assim? Bem tranquilo. Réptil. De réptil, ração lindo. de réptil. Gente, se vocês verem, a gente colocou um elastiquinho na boquinha dele, porque, enfim, é jacaré, né? As pessoas também acham assim, é jacaré, então tá acostumado. Que mesmo sendo pequeno, os dentes dele, assim, você pode bem afiadinhos, né? Então eles podem causar um dano considerável, né? É que assim, uma mordida de um gatinho, de um cachorrinho, é uma coisa, né? Sim. Já tomaram uma dentadinha de um jacaré? Eu. Já tomou? Dele. Dele mesmo? Foi. Quando ele era menor. Fez um estrago gostoso no meu dedo. Deu ponto e tudo mais? Não, eu colei de novo, assim. Ah, você colou a ponta? Colei aqui, tinha saído, eu colei de volta. Gente, isso que ele é biólogo. Porque se a gente tomar uma mordida dessa e cai no teto do dedo, a gente empacota, né? Vai pro hospital empacotado, não tem jeito. Mas é um animal que não faz isso por maldade. Não, ele claro que não, né? Normalmente ele dá outros sinais de alerta, assim, ele abre a boca, ele dá rabadas, canta a cauda, chicotadas com a cauda, mas assim, é que na verdade não foi respeitado o espaço dele os avisos iniciais, né? É verdade. A gente às vezes acha que não é nada, né? Ou então confia demais, né? Sim. Esse é o grande problema, né? Quando você passa a confiar demais, aí acaba acontecendo. Aí acaba tendo acidente, né? Um animal como este, você diz que ele se alimenta até de ração para réptil, mais com ração. O terreiro dele, o espaço dele, o terrário, ele tem que ser diferenciado também com temperatura correta, exatamente. Quantidade certa de umidade, né? Na verdade, a umidade em si a gente não precisa se preocupar tanto porque ele vai ter o lago dele, né? Então a umidade que ele precisa está lá no lago, exatamente. Sim. Só que ele tem um aquecimento, sim, porque ele precisa do aquecimento e tanto aquecimento na água, como lembrou o professor Edson, como aquecimento externo, fora da água para ele, né? E por ser menorzinho, ele é mais agressivo, não? Tá se mostrando, por enquanto. Na verdade... Ele tá mostrando que ele não é de todo, assim, muito calminho, né? Os jacarés e os lagartos, de modo geral, assim, quando eles são pequenos, eles acabam demonstrando uma certa agressividade, porque na natureza, se ele não ser assim, ele vai acabar morrendo, né, sendo predado. Então ele demonstra, eu sou perigoso, olha o tamanho da minha boca. Tanto que normalmente eles abrem bem a boca, e algumas espécies que têm até uma parte mais vermelha ou mais colorida, mostra para falar, sou perigoso, sou colorido, sou perigoso. Né? O réptil, enquanto pequeno, ele tende a isso, né? Quando manuseia, a pessoa adquire o réptil, ele tem uma certa... Às vezes se assusta, tal, então você tem que tomar um certo cuidado. Depois que ele já está grande, esse tamanho traz confiança a ele, né? Então ele tende a ficar bem tranquilo e acostumado ao manuseio também. Mas a gente pode esquecer que tem individualidade de cada um, né? Com certeza. Quer dizer, um dos, vamos falar de cachorro, das raças de cães que mais atacam é o poodle. São os menores. Não, mas tem. Chihuahua. Aí você fala, ai gente, um poodle morde, machuca. Às vezes você tem um poodle pequenininho muito bravo e um pitbull grande muito manso. Sim. Quando a gente adquiriu ele, a gente adquiriu junto com outra empresa que também trabalha com educação ambiental. E o da outra empresa
é extremamente manso. E esse é bravo. E a gente deu a sorte de ficar com o bravo. Né? São coisas que acontecem. Então, mas faz parte Mas a gente vida. gosta dele do mesmo jeito. Né? Porque a gente também é bravinho às vezes, tudo bem, né? Vamos guardar ele? Vamos pegar um outro? Vamos ver qual outro que vocês trouxeram. Quando vocês escolhem, eu vou até ali e já volto rapidinho. Ah, que mansinho. Essa aqui é tranquila. Ah, é fêmea? É uma fêmea. Gente. É arari. Ah, ela é muito boazinha. Olha isso, gente. A gente está falando de individualidade. Exatamente. E é bom as pessoas também perceberem o quanto que o animal, embora tenha a sua individualidade, muitas vezes tem suas necessidades que a gente não se dá conta, né? Como, por exemplo, um animal como este, né? Sim, sim, sem dúvida. Cada indivíduo e cada espécie também, a gente lida com várias espécies diferentes, cada um tem sua particularidade, sua individualidade. Isso aqui é um teiu? É um teiu. Quer dizer, o teiu ele precisa também, ele tem o hábito, não sei se vocês mantêm em cativeiro, mas na natureza, de escalar árvore, de ficar, ele tanto anda no chão como também fica num galho, numa árvore. No terrário também tem que ter isso? Tem, né? A gente mantém. Tem, inclusive descobriram recentemente ovos de teiu no alto de uma árvore, assim, né? Que o pessoal fala, teiu não sobe, né? Mas ela sobe. E curiosidade com relação à individualidade, nós temos um casal e o macho é extremamente agressivo. Compramos juntos, os dois filhotes. E ela calminha desse jeito? O macho, ele pula assim, igual o cachorro, pra pegar a gente, assim, na hora da Diferente da espécie humana, né? Que a fêmea que é brava e o macho... Mas você falou uma verdade. Na verdade. Mulher é muito mais brava do que homem. Pelo menos lá em casa... Isso é o oposto, pelo menos. Nesse caso foi o oposto. Nesse caso em particular. Mas e eles acabam em cativeiro atingindo quanto de tamanho? Então, no Brasil nós temos várias espécies de teiu, né? Esse daqui chega a atingir aí cerca de 1,5 metro, assim, medindo, né, da ponta do focinho, até a cauda, né? Até a cauda. É bastante, hein? E o legal dos machos é que eles ficam com uma papada aqui de gordura muito grande. Sim. Fica muito bonito aqui, fica um papo bem grande. E para conquistar a fêmea, ele se estufa todo para parecer maior e mais bonito que os outros, né? É um engodo, né? Porque na verdade ele não é tão diferente dos outros. Com humanos acontece a mesma coisa, né? Às vezes chega os relógios, celular, falam... É verdade. Em cativeiro eles vivem mais do que na natureza, porque antigamente a gente tinha justamente o oposto, mas hoje se descobriu tanto, até pelos tantos estudos que a gente tem no mundo, se conseguiu se deixar essa vida com qualidade de vida dos animais ainda mais tempo vivos do que na natureza. Isso, né? Em cativeiro, muitas espécies, acho que a maioria delas até, consegue viver por mais tempo em cativeiro do que em vida livre, em virtude de boa alimentação e não ter os predadores, né? Na natureza, você começou a ficar mais lentinho, não consegue correr ou não consegue caçar, vai virar presa de outro animal. Né? Vive em média quanto tempo? Um teiu? Uns 15 anos. De 10, 15 anos já. A gente pensar que ainda existem regiões, até no Brasil, que as pessoas comem teiu. E matam também porque eles invadem galinheiro, né? Eles são loucos por ovo, né? Gente, mas pelo amor de Deus, né? Então, mas o pessoal não pensa a importância que ele tem, né? Ele é extremamente importante. Tem um trabalho recente aí que fala até que eles são dispersor de semente, porque como se alimentam, eles são onívoros, né? Então eles se alimentam tanto de proteína animal quanto de vegetal. Eles se alimentam dos frutos, né? Como eles passam bastante tempo procurando alimento, replantando tudo. Exatamente, eles saem replantando tudo, né? Fizeram até trabalhos, tem vegetais que aumentam a taxa de germinação quando passa pelo trato digestório dos lagartos em geral. Se já saísse com uma quantidade certa de adubo. Meio... né? Para germinar mais forte, né? Exatamente. Algumas aves e morcegos também fazem isso. Olha aí. Cada animal tem o seu papel fundamental na natureza. Né? E por isso que a gente tem que respeitar todos eles, porque tem um porquê deles existirem, embora muitas vezes a gente não saiba nem o porquê, acho que é só um grande incômodo. Se a gente terminasse, por exemplo, com o teiu, a gente teria uma invasão muito grande de roedores, de pragas, animais, exatamente. Pragas, pensando no homem, praga agrícola, né? Que o homem gosta de pensar neles, né? Então, pensando no homem, a praga agrícola ia estourar, né? Ia bombar aí, se acabasse tanto com os lagartos. Inclusive, teve uma ilha que os ratos dizimaram com todas as aves. E aí eles colocaram os teius para poder comer os ratos. Só que eles esqueceram que os teius têm hábitos diurnos e os ratos noturnos. Então, conclusão. Continua tendo rato na ilha. Do mesmo jeito, né? Até Fernando de Noronha passou por algo assim. Quer dizer, no fim você vê os lagartos com um hábito num horário, os ratos com outro e eles acabaram convivendo bem. Por isso que a reintrodução tem que ser feita com muito cuidado, com muita cautela, com muito estudo, né? Para não acontecer nada desse tipo. É importante dizer da responsabilidade que se tem ao se adquirir um animal silvestre ou mesmo exótico, né? De não soltar esse animal na natureza.
porque a gente pode causar um equilíbrio ambiental, um desequilíbrio ambiental muito grande. É verdade. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, tem um site para a gente acessar? Tem, www.ecopalestras.com.br. Ecopalestras.com.br. Vocês fazem palestras pelo Brasil todinho? Escolas, na verdade a gente fica mais em São Paulo, né? Mas se quiserem ligar de outros lugares, a gente pode estudar sim, com certeza, também, né? A gente pode estudar sim. Ecopalestras.com.br, né? Exatamente. Os meninos trouxeram mais animais, mas a gente resolveu falar bem direitinho de cada um deles, porque assim eles voltam e a gente mostra todos os outros também, para você entender o quanto que a educação é importante. Se a gente não conhece, a gente não consegue respeitar, e se a gente não respeita, há um desequilíbrio muito grande na natureza. Queria agradecer ao Matheus, ao Alexandre e ao Edson. Obrigada mais uma vez, sucesso para vocês, viu? Parabéns pelo trabalho. Olha, acessa direitinho o site ecopalestras.com.br, lá você tem as informações, tá?